E aí, garotos, garotas, queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos para uma aulinha tranquila, suave, rapidona. Espero que você assista até o final. São apenas, no máximo, 8 minutinhos. Tá bom? Vamos lá, então. É um prazer falar com vocês novamente. Nós vamos ver as conexões e as escalas, ou, basicamente, nós vamos ver problemas econômicos dentro de um país, entre outras coisas. Temas que a gente já viu no comecinho e agora mudou o nome para que a gente possa entender um pouquinho melhor. Então, como a gente fala de economia, então a gente tem uma ligação entre o mundo, tá? Essa ligação é feita em diferentes normas, em diferentes técnicas, em diferentes sistemas. Então, nós temos diversas formas. Nós temos o desenvolvimento técnico, a produção e a exportação. Tudo isso faz com que este sistema traga este dado aos países desenvolvidos, como a gente já estudou no comecinho do ano. Tudo bem? Então, para que a gente entenda isso com mais tranquilidade, então, nós já vimos a globalização e a gente vai rever um pouquinho sobre isso. Então, a globalização é uma expansão do capitalismo desde a década de 80. Vocês ainda não tinham nem nascidos e nós já tínhamos o capitalismo, que foi um grande fato realizado através dos países desenvolvidos que criaram as empresas multinacionais e outros organismos internacionais, o Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio e o Fundo Monetário Internacional, mais conhecido como FMI. E todo este processo criou uma atividade de investimentos com produção através da aplicação financeira. Isso gerou um sistema chamado globalização. Muito bem. Para que você entenda como é que funciona essa globalização, então estes países criaram as multinacionais, ou seja, grandes empresas criadas em países desenvolvidos, algumas em países em desenvolvimento, tá? Que tem tecnologia muito bem avançada e controla os números financeiros de grande parte do mundo. Então, elas são as responsáveis por todo este processo de mercadoria e serviços. Elas estão basicamente em todo o mundo, nos países desenvolvidos, subdesenvolvidos, em desenvolvimento, tá? Além dos países desenvolvidos, e que realizam, através de grupos, a informação através da globalização e o produto final através das indústrias em grande escala. O que é escala? Quantidade. Por isso que você vai ver nos gráficos a seguir que a China está sempre entre os que mais criam, porque lá tem muita gente, país em desenvolvimento, e que faz produtos para as grandes empresas multinacionais que pagam um valor bem baixo para eles produzirem. Certo? Como eu disse para vocês, olha aí, a China, os primeiros colocados até o 20º, que você vai ver na página seguinte, são basicamente através de petróleo e gás e outras coisas. Pode observar que o Brasil está aí no meio, tá? Tem uma empresa, Petrobras, que está sempre no comércio aí brasileiro falando de ações. Como é que funciona isso? Essas empresas possuem ações. Os seus proprietários são os que têm maiores ações, né? E assim eles vão vivendo através de capital, através de venda dessas ações, tá? Olha aí,
Tem mais algumas aí de petróleo e gás, entre outras coisitas mais. E dentro deste processo, você vai observar que o comércio dela, tá? A exportação dela, quem é que faz, como eu disse lá atrás, quando a gente estudou os países desenvolvidos, o grande idealizador é o continente europeu. Pode observar aí que ele é o que mais exporta, porque é ali que eles detêm o sistema de tradução em produzir na Ásia. As grandes empresas dos setores dos países desenvolvidos, eles produzem na Ásia. Você está falando, mas professor, é na Ásia. Por quê? O continente asiático tem mão de obra barata. Por isso que você compra bastante produto chinês. A grande maioria dos produtos que você compra de marca são feitas made em China, made em Singapura, made em Taiwan. É lá que eles são produzidos. Por que lá, professor? Lá eles são produzidos porque tem uma mão de obra barata. E se tem mão de obra barata, fica mais fácil fazer neste continente asiático do que nos grandes centros, porque a mão de obra é mais cara. E as grandes empresas multinacionais ganham para isso, tá? Aí você vai observar também que a África tem uma produção e a América Latina também. Por que a América Latina mais o México? Porque a América Latina e o México são países em desenvolvimento, com exceção de um ou dois que estão em processo de desenvolvimento. Tá? Então, nós temos todo este detalhe que formam esta escala. E sendo assim, nós temos que entender que a multinacional produz bastante e ganha muito, tá? Então aí, rapidão para vocês responderem essas questões. Como eu disse para vocês, não passaria de 8 minutos. Tem algumas questõezinhas aí para vocês responderem com calma e com tranquilidade. Tá bom? Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Beijo no coração de cada um. Tchau!